A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar aqui um conhecimento transformador, informações poderosas. Quero transferir poderosas informações através daquilo que o meu Deus me dá, me proporciona, que Ele passa para mim, e eu quero compartilhar aqui através desse vídeo. Eu quero compartilhar algo aqui muito transformador, muito poderoso, que traz ao entendimento para a vida, para a prática de vida e conhecimento pessoal, que é sobre a natureza, a essência das ideias, o que precede as ideias, o que vem antes das ideias. A ideia é algo poderoso, é algo transformador de vida. E antes de eu relatar aqui sobre o que precede as ideias, qual é a natureza das ideias, eu quero ler aqui a palavra do Senhor, que é a minha regra de fé e vida, a palavra do meu Deus, a qual eu escrevi aqui. Eu quero ler dois versos bíblicos, né? O primeiro que se encontra aqui em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? No princípio, Deus. Deus criou o começo. Deus é antes do começo. Antes de haver algo, Deus já havia. Antes de algo se tornar algo, Deus já existia. Então tudo quem criou foi Deus. Deus é antes de tudo, primeiramente de tudo, e Deus teve a ideia para criar tudo. Também quero ler aqui em Êxodo 20:11, diz assim: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o seu Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Essa palavra que traz também uma referência sobre os 6 dias que Deus criou o mundo, como eu creio também o universo, e tudo isso é aplicado para nós até hoje. Vivenciamos isso, respiramos isso, observamos isso. A natureza mostra toda a criação de Deus, a natureza mostra tudo que Deus criou, não só aqui na Terra, mas externamente na Terra, a qual temos conhecimentos sobre a grandeza do universo, os trilhões de galáxias, de planetas, de cometas, de estrelas, de sóis, de astros, de toda a criação que o nosso Deus criou, a qual nasceu de uma ideia. A ideia é muito poderosa. A ideia, ela rege até hoje. Nações, países, ela formou opiniões, ela mudou aspectos, paradigmas, porque nasceram de uma ideia. A ideia é muito poderosa. No próximo vídeo, vou falar sobre o que a ideia, as criações das ideias e o poder que a ideia traz na sociedade. No sentido natural, as ideias são uma das forças mais poderosas na Terra. Homens morreram, homens foram mortos, mas as suas ideias permaneceram. Quando você tenta matar uma ideia, ela é tão poderosa que quando você tenta destruir uma ideia, ela se prolifera, ela cresce. Um exemplo, o islamismo foi uma ideia. O marxismo, o esquerdismo veio de uma ideia. O comunismo veio de uma ideia. O hinduísmo veio de uma ideia. As pessoas tentaram destruir, mas se proliferaram, porque foi uma ideia. Se alojaram na mente de pessoas, e pessoas adotaram, deram ênfase a essas ideias, que são ideias erradas. E elas estão hoje aí na sociedade. As pessoas têm que ser muito cuidadosas com as ideias, principalmente com a ideia errada, porque a ideia, ela se aloja na mente, e se a pessoa dá ênfase, se procura dar ouvidos, dar atenção a essa ideia, através disso vai criar pensamentos, e através do pensamento vai criar formas, e vamos formular mais ideias sobre essa ideia que foi feita. A ideia, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Mas quando ela traz para o sentido negativo, ela prejudica a sociedade, ela prejudica a vida. O Império Romano, ele foi feito na base da filosofia grega, que veio de ideias. O homem romano, ele era romano fisicamente, mas ele tinha uma mentalidade grega, o seu cérebro era grego. Quando o romano, na expansão do Império Romano na Europa, eles visitaram as regiões que eles estavam querendo dominar. Quando eles chegaram na Grécia, eles destruíram a Grécia. Mas as bibliotecas gregas, não. Os livros de filosofia grega, os romanos levaram para Roma. E foi o início do Império Romano,
os livros de filosofia grega fizeram parte da mentalidade do Império Romano. O Império Romano foi fundado na filosofia grega. Por isso que os romanos achavam os outros povos inferiores a eles. Porque os gregos, entre aspas, colocavam homens normais, entre aspas, como semideuses, algo que não existe, entre aspas. Eles idolatravam. Assim os romanos faziam com seus imperadores. Os romanos, quando eles iam conquistar uma cidade, eles tinham um método, que era uma ideia. Eles levavam um governador e 300 povos do Império Romano e romanos para morar naquele país, em tal país, e para que influenciasse a cultura romana naquele país, e aquele país viesse a produzir cidadãos romanos, como foi no caso lá na Judéia, onde havia um governador, Pôncio Pilatos, lá, era um método, uma ideia romana, e era uma ideia do Império Romano. Quando ele queria conquistar um país, ele levava um governador, 300 cidadãos romanos, para morar no país e influenciar a cultura daquele país, através da opressão romana, que ele tinha um grande exército, e as pessoas que estavam lá naquele país serem influenciados para se tornar um cidadão romano. E isso era uma ideia. Era negativa, mas era uma ideia. Homens morreram, mas as suas ideias viraram filosofias, viraram ideologias. Por mais negativo que sejam, são aplicadas hoje na sociedade. Isso veio de uma ideia. A ideia tem um poder natural humano muito poderoso. E é difícil matar uma ideia. Homens morreram, mas as suas ideias permaneceram. Os romanos, na época de Jesus, eles enviavam um governador e 300 homens do Estado romano para viverem naquela região, aonde ele se instalasse, como foi no caso o exemplo de Jerusalém, para que a cultura romana crescesse naquela região e influenciasse para que cidadãos daquela região pudessem se tornar cidadãos romanos. Eles tinham essa ideia e eles criaram essa ideia. E em muitos lugares que Roma se instalou, essa ideia deu certo. Quando Jesus veio perfeitamente, na época perfeita que Deus quis que ele viesse à terra, Jesus encontrou os romanos lá em Jerusalém. Inclusive, quem deu a ordem para o crucificar foi Pôncio Pilatos. Os romanos estavam lá em Jerusalém. Eles tinham uma ideia de que aonde ele mandasse um governador e 300 pessoas da sua sociedade para influenciar aquela região, a região ia criar uma cultura romana e pessoas virariam cidadãos romanos. Isso era uma ideia. Glória a Deus. A ideia é algo muito poderoso. O que é maior do que a ideia? O querer de Deus, o pensamento de Deus, a vontade de Deus. Ao decorrer do século, ideias não boas, não abençoadas, foram criadas pelos tiranos. Os romanos, eles criaram uma péssima ideia de perseguir e destruir os cristãos nas arenas romanas. Mas aquilo que Jesus deixou, como eu falei uma vez sobre o legado, permaneceu sobre aquilo que os romanos criaram. E a fé do povo de Deus venceu os cristãos, as arenas romanas, e a igreja continuou. A cruel noite de São Bartolomeu na França, a qual queimou e destruiu, matou cristãos, mas cristãos também sobreviveram e a igreja seguiu. E a ideia, dessa ideia negativa, da cruel noite de São Bartolomeu, caiu por terra e a igreja prosseguiu. Mao Tse-tung, nos anos 30 da China, ele teve uma ideia de destruir os cristãos, de matar os cristãos na China comunista. Cristãos morreram, mas cristãos sobreviveram. E a igreja segue, forte, poderosa por toda a eternidade. A ideia de Deus se sobressai sobre qualquer ideia. A ideia de Deus, quando vem de Deus, ela é poderosa. Porque nada pode vencer aquilo que Deus determina e que Deus quer que aconteça. As ideias são tão fortes que se você tentar matar uma ideia, ela se multiplica. A ideia democrata veio da Grécia, que é a democracia, e faz parte do sistema do mundo.
A ideia é muito poderosa. Deus, que é o Criador do céu, da terra e do universo, que é o dono de tudo, que pode tudo, que manda em tudo, que faz tudo de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Quando Ele quer criar algo, Ele, o próprio Deus, vai dentro dele mesmo e cria algo. Deus é um idealizador. Deus cria ideias. Deus também capacita o homem para criar ideias. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Então temos elementos nosso caráter, que somos de imagem e semelhança de Deus, conseguimos criar ideia. Também criamos ideias. Existem as ideias boas e as ideias ruins, mas a ideia boa é aquela que vem de Deus, a qual Ele aplica na mente do coração do homem para ser feito, para abençoar o mundo, abençoar a sociedade. E Deus dá ideias. Ele vai na mente e no coração e mostra nas capacidades mentais, na visão da mente, toca no coração. Ele cria um sentimento e o homem constrói, faz, cria ideias para abençoar ele, a sua família, abençoar a sociedade, abençoar o mundo, a qual as ideias também faz parte disso. As ideias são muito poderosas. O universo, que é a criação de Deus, veio de uma ideia. Tudo que envolve o universo, os trilhões e trilhões de astros, estrelas, cometas, planetas, sóis, sistemas solares, galáxias, tudo que envolve algo mais no universo, foi criação e ideia de Deus. O universo é um projeto deliberado de Deus. Deus teve a ideia e criou o universo. Porque Deus é um idealizador. Tudo que existe no mundo material e espiritual é uma ideia. Porque Deus cria ideias. Ele é o idealizador. Ele é o centro das ideias. Ele cria as ideias antes das ideias. Antes da ideia vir existir, Deus cria as ideias. Antes de tudo existir, Deus já era, Deus já existia. Antes de algo haver, Deus já havia. Então Ele cria as ideias para se tornar ideias. Para abençoar o mundo, abençoar pessoas, abençoar vidas. Tudo que envolve o mundo envolve ideias. As ideias, elas estão em todas as direções. Para onde você olhar, você vai encontrar ideia. Você vive amparado por ideias. Você respira, vive e está sobre ideias. O mundo invisível molecular, os prótons, os elétrons, os nêutrons, fazem parte da ideia de Deus. O vento, a chuva, o ar, os princípios, a natureza, tudo ideia de Deus para beneficiar o homem. O universo, a grandeza, a imensidão do universo, o reino de Deus é a expansão. A expansão do universo faz parte da criação de Deus, porque todo o reino é expansão. O universo mostra o poder de Deus, a criação de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, uma das grandezas de Deus, ideia de Deus. O mar, a natureza, o mundo vegetal, animal. Nós, seres humanos, ideias de Deus. Deus criou tudo. Tudo vem de uma ideia. A terra, os oceanos, tudo que engloba a existência do mundo material e espiritual, ideia de Deus. Deus tirou dentro dele e criou tudo. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Tudo vem ideia de Deus. As fases na vida na Terra. Nós vivemos em um universo jovem, uma Terra jovem de 6.000 anos. O mundo comercializava com a agricultura. Passou da agricultura, entrou lá em 1700. As ideias da Revolução Industrial, tudo que a indústria criou, todas as ideias beneficiaram a população mundial até hoje. Do mundo analógico, né? Do mundo agropecuário, sobre as grandes embarcações, ideia de Deus, criação do homem. As viagens, as rotas, ideia de Deus, criação do homem. Deus dá a ideia e o homem cria. Como o homem também naturalmente cria uma ideia. O mundo analógico, né? As criações analógicas, que com o passar do tempo veio agora para as criações digitais nos anos 50. E hoje vivemos um momento na Terra
que faz parte de ideias, o mundo tecnocrata. A inteligência artificial é o mundo tecnocrata. E é um mundo novo que está chegando. Que é a inteligência artificial faz parte de uma ideia. A inteligência artificial faz parte desse mundo tecnocrata que nós estamos vivenciando, a qual vivenciou outras fases. O universo é jovem, a Terra é jovem, 6.000 anos, ideia de Deus. E vivemos nesse universo jovem e nessa Terra jovem. Modelos de aplicação de vida na sociedade. Ideia de Deus, colocada no homem, criada em formas. Ou ideia do homem. Porque, como eu falo, o homem tem o poder para criar ideias. A vida na Terra era negociável com a agricultura. Criou-se as grandes rotas. Os grandes navios foram criados. Noé criou a arca. Ideia de Deus. Navios foram criados. Rotas foram criadas. E os anos passaram. Na época de Jesus, as grandes empresas na época de Jesus, eram de pescaria. Assim como Pedro e André tinham uma empresa, uma companhia de pesca. E o tempo foi passando e foi evoluindo. E Deus foi dando ideia ao homem. Chega lá em 1700, né? As coisas vão evoluindo, evoluindo. E se cria a época da evolução industrial, uma época praticamente tecnológica para aquela época. E a evolução industrial começou na Inglaterra, foi para a Holanda, Estados Unidos, e foi evoluindo. E a indústria, tudo que a indústria criou, deu um grande passo para a evolução. Porque os industriais criaram ideias. E pessoas que trabalharam com ele também criaram ideias. E abençoou a sociedade, abençoou o mundo. Todo o modelo de ideia criado foi abençoar a população. As populações se beneficiaram com isso. Ideia de Deus colocando a mente no coração do homem e o homem fazendo a sua parte, dando formas. Ideias são muito maravilhosas. Elas têm um poder natural de transformação na sociedade. Entramos numa era digital, agora em 1950. Vivemos em eras diferentes. A era analógica, nos anos 30, 20, no começo do século. Chegou em 1950, a era analógica foi sendo desatualizada para ter uma nova atualização com a era digital. Hoje, vivemos uma era tecnocrata, que é a era da inteligência artificial. E a inteligência artificial, que faz parte hoje dessa era tecnocrata, que é uma ideia futura, ideia criada, colocada em prática e diversificada. Toda ideia que ela é feita, que ela é criada, ela é diversificada. Porque através de uma ideia surgem outras ideias e outras ideias vão surgindo e assim vai surgindo várias ideias. Porque tudo que é criado se torna benefícios para a população, para a sociedade, para surgir mais ideias. A única forma de alguém saber a ideia de alguém é quando ela é executada e ela cria formas. Nós vivemos sobre ideias, vestimos ideias, calçamos ideias, comemos ideias, visualizamos ideias, sentimos ideias, respiramos ideias, andamos sobre ideias, estamos sobre ideias e vivemos em ideias. A vida é feita de ideias. As ideias deram origem à vida. A vida faz parte da ideia. Eu falo da vida natural humana. Tudo está sobre ideias. Tudo é ideia. Nós criamos ideias, ouvimos ideias, vemos ideias e participamos de ideias. A sociedade está sobre ideias. A vida humana está sobre ideias. A ideia faz parte da vida humana e é inevitável viver sem ideias. A ideia é uma realidade. As ideias foram criadas pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do universo. Ele criou ideias, tudo que existe veio dele. Ele criou tudo. Tudo foi criado por ele. E ele sabe de tudo. E quando ele tem ideia que ele quer abençoar o mundo, ele vai na mente e no coração do homem e aplica essa ideia, e o homem vai fazer a sua parte, e essa ideia vai ser executada, vai ser criada. Porque quando Deus ordena, tudo é feito, tudo é criado. O nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que dá ideias, que ensina
sobre as ideias, que mostra as ideias. O universo, o céu, tudo que existe, antes de ver a existência, era uma ideia. E o Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, foi dentro dele e tirou dele as ideias. Quando Deus quer criar algo, ele vai dentro dele mesmo e cria algo. E ele cria ideias. Deus é muito poderoso. Deus é grande e poderoso. Mas o homem também cria. E as pessoas têm que ser cuidadosos sobre a ideia que vem de Deus, que é aplicada no homem, a ideia boa que o homem cria e as ideias ruins que os homens criam. Essa você não pode dar ouvido, não pode se alojar na sua mente, nem pode criar pensamentos para criar forma de ser criada. Mas a ideia que Deus cria, a ideia que Deus faz, tudo que Deus faz é perfeito. Deus é um Deus perfeito. E sendo perfeito ele faz coisas perfeitas. Em 1 João 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus é maior do que todas as ideias. Ele criou as ideias. As ideias fazem parte de Deus, da natureza de Deus. Deus trouxe ideias à existência. As ideias existem porque Deus permite. As ideias beneficiam o homem, beneficiam a sociedade, a família, a terra, beneficiam o mundo, beneficia tudo que existe. Tudo que existe está alojado, está abaixo de ideias. As ideias são plataforma de sustentabilidade para o mundo. As ideias são base para o mundo. As ideias são base para a sociedade. As ideias são base para a vida. A vida é consoante das ideias, a vida natural humana. As ideias fazem parte da vida. A vida está em ideias. E as ideias na vida. As ideias fazem parte do nosso cotidiano. E no nosso cotidiano existem ideias. As ideias são poderosas. As ideias, no sentido natural humano, como sempre falo, ela faz parte de nós e é uma realidade viver uma vida nas ideias. Deus é o criador de tudo. É o idealizador de tudo. Ele criou os céus, o universo, os seres humanos, que é a sua maior criação, a sua maior riqueza. A riqueza de Deus, material, é a criação do homem. É o melhor que ele fez. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos ama. E se você quiser uma ideia boa para colocar em prática, peça a Deus. Sendo Deus o idealizador, sendo Deus o criador das ideias, Ele sempre tem uma ideia poderosa, eficaz, grande, abençoada e perfeita, assim querendo Ele, para dar para o homem, que é também a mulher. Deus é o idealizador. Peça a Deus uma ideia. Quer criar algo? Peça a Deus. Quer construir algo? Peça a Deus. Quer fazer algo? Peça a Deus. Peça uma ideia a Deus. Tudo ao seu redor, até onde os seus olhos alcançar, é uma ideia. E se você andar mais adiante, se você viajar, aonde você olhar, você vai encontrar ideia. Em qualquer lugar da Terra existe ideia, é feita por ideia e é uma ideia. Se você for no universo e dar uma volta, um exemplo, tudo que você olhar, você vai encontrar ideia. Tudo é uma ideia e toda a ideia veio de Deus. Deus é o idealizador. A tecnologia é uma ideia. Tudo que existe é uma ideia. Tudo que está em formação no mundo é ideia. O mundo se movimenta através de ideias. O mundo ele se movimenta através de princípios, que é uma ideia. O mundo ele se movimenta também através de regras, que é uma ideia. Através de leis, as leis espirituais e as leis materiais e as leis gravitacionais do universo. Ideias criadas por Deus e funciona através de ideias. Tudo funciona através de ideias. Sobre leis, sobre princípios, sobre realizações, construções, sobre a tecnologia. Os heróis da fé tiveram ideias. Paulo se tornou um cidadão romano e levou o evangelho de Cristo além dos limites de Jerusalém, da Palestina e de Israel. O rei Salomão construiu o maior templo da história.
para adorar a Deus. Neemias, quando ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam destruídos, a cidade estava destruída, ele sensibilizou, ele orou, está lá em Neemias 1, ele buscou a Deus, e ele falou com o rei Artaxerxes. Ele estava a 2.400 quilômetros de Jerusalém, mas Deus o abençoou, e ele viajou até Jerusalém, e os muros foram reconstruídos. Neemias reconstruiu os muros, uma ideia. Peça a Deus uma ideia. Deus é o dono de tudo, o criador de tudo, o centro de tudo, que manda tudo, que pode tudo, que faz tudo, de acordo com o querer, com a vontade dele, com a sua soberania. E Deus é um idealizador. Deus cria ideias. Tudo o que existe estava em Deus e veio de Deus e foi ideia de Deus. Peça a Deus uma ideia. E assim, Deus querendo, Ele te dá uma grande ideia para abençoar você, sua família, a sua casa, para você abençoar o mundo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.